Olá, eu sou Rodrigo Porfírio e nesse vídeo tutorial vou demonstrar como criar uma rotina em AutoLisp. Uma rotina simples, utilizar alguns comandos que são até usuais no dia a dia. O intuito da Lisp é fazer o seguinte: pegar essas entidades verdes através desse ponto de referência e colocar no lugar dessas entidades vermelhas com o ponto de referência aqui. Basicamente fazer isso, pegar esse objeto, colocá-lo aqui, pegar essas coisinhas vermelhas aqui e deletar. É a ideia de hoje, é fazer isso. Esse ponto aqui eu posso deletar, esse vai ser meu ponto de referência. Então aqui vai ser o seguinte: começar abrindo o editor de Visual Lisp, digitando VLIDE, pressionar Enter. Ele abre aqui com o console, eu vou fechá-lo e vou abrir aqui um novo arquivo, vou maximizá-lo. Então vou iniciar agora, abrindo e fechando parênteses, criando a indentação correta aqui, um parênteses logo embaixo do outro. O primeiro comando que a gente tem que usar é o defun, escreve dessa forma, que é para definir uma função, né? Define function, abrir, digitar C, dois pontos, para que eu possa utilizar o arquivo com o atalho do teclado. Então agora eu preciso inventar um atalho de teclado, por exemplo. Então vamos ver aqui, ó. Vou digitar a letra T e pressionar Enter. Já existe um comando, que é o comando multiline text, tr. Ele já está mostrando ali em cima para mim que é o trim. Vou pressionar Enter para confirmar, é o trim. trr. Ele mostra uma lista com comandos que tem a letra T e a letra R, mas não mostra nenhum comando específico. Vou pressionar a tecla Enter. Então eu vejo ali embaixo que trr é um comando desconhecido. Então esse vai ser a combinação para ativar o comando. Abre e fecha parênteses, pressiono Enter. O editor de Lisp do AutoCAD ele já faz a indentação algumas vezes aqui automática. Então vamos começar. Tenho que abrir parênteses novamente e vou vou colocar uma variável, né? Vou definir as variáveis para o programinha. Então, para definir as variáveis, eu uso o comando setQ. Na sequência, eu coloco o nome da variável. Vou colocar aqui como pt1, que é para selecionar o primeiro ponto. Na sequência, eu vou abrir parênteses e vou colocar o comando que vai pegar o ponto, que vai definir essa variável, que vai ser o comando getPoint, pegar um ponto. Quero que esse comando mostre uma mensagem para mim, então eu abro parênteses, /n, e agora eu escrevo a mensagem, logo na sequência do n, sem dar espaço mesmo. Então, clique no ponto, clique no primeiro ponto, fecho parênteses e fecho aspas e fecho parênteses. Fechei esse parênteses aqui. Ele fechou esse primeiro parênteses, ok? Ele não fechou o comando setQ, que é para definir as variáveis, então está aberto ainda. Ao pressionar Enter, ele já fica na sequência, já vem certinho aqui, mantendo a indentação. Não preciso abrir outro setQ. Poderia, mas não preciso. Já vou na sequência, só com esse setQ aberto já vou definir todas as variáveis. Então vou colocar aqui OB1, que é para definir o primeiro objeto. Então, abrindo parênteses, então para definir um objeto a gente usa o comando ssget, fecha parênteses. Depois o ponto 2, getPoint. Aliás, eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, vou selecionar toda essa linha aqui, esse pedaço, vou copiar, vir aqui embaixo e vou colar. Agora eu vou acertar aqui, ó. Esse aqui vai ser o PT2, que é para clicar no segundo ponto, e
E aqui é o objeto 2, o qual eu vou utilizar o ssget mesmo. E para que aqui ele não fechou ainda o setKill, vou colocar mais um parênteses aqui no final. Então ele fechou o setKill. Só que esse parênteses não está no local correto. O local mais indicado seria alinhado aqui em uma linha vazia. Então eu não preciso ficar procurando aqui com barra de espaço, né? Vai e volta, uso caps lock. Aqui no editor de Visual Lisp tem esse comando aqui que é muito útil para ele formatar isso aqui para mim. Então eu vou clicar nele. Ele já alinhou aqui o fechamento do setKill. Então está fechado. Então defini os nomes das variáveis e como eu vou pegar essas variáveis, pegando ponto ou pegando entidades. Vamos carregar aqui, ó, clicando nesse botãozinho, que é para carregar tudo isso aqui para o AutoCAD, levar o comando para dentro do AutoCAD, melhor dizendo. Se tivesse algum erro, ele apareceria aqui que foi encontrado algum erro. Não apareceu, venho aqui para o AutoCAD e vou utilizar o comando trr, o comando que eu criei. Ele já mostra aqui para mim, aqui existe o comando aqui em cima. Então, clique no primeiro ponto, vou selecionar esse ponto aqui. Select Objects, vamos selecionar. Tem que pressionar Enter. Clicar no segundo ponto e selecionar objetos. Pressionar Enter. Comando concluído. Ele só mostra aqui a última seleção, beleza. Então, por enquanto está correto o comando. Agora eu vou utilizar, vou fechar aqui, ele volta para a janelinha anterior. Então agora eu vou começar a utilizar comandos. Então eu vou utilizar aqui a ferramenta Move. Então abro novamente um parênteses e digito Command. O nome do comando eu tenho que digitá-lo inteiro e vou colocar entre aspas. Então, como se eu estivesse digitando, quando não se tratar de números, quando se tratar de texto, eu sempre tenho que colocar entre aspas, né? Então, por exemplo, vamos entender como é que o comando move funciona. Eu vou digitar aqui, observando aqui embaixo na barra do command, tá? Então, comando move pede para selecionar um objeto. Então, vou selecionar, pressionar Enter. Especificar o ponto inicial, o base point, vou clicar aqui. Especificar o segundo ponto, que vai ser esse aqui. Ok? Então, é dessa forma que o comando move se comporta. Então, eu ativei o comando move, preciso fazer a seleção. A seleção, a seleção daquele item vai ser definida pela variável OB1, então é só escrever a variável OB1. Para escrever variável, não uso aspas. E depois que eu defini a variável, eu fiz a seleção, eu preciso pressionar Enter. Então, o Enter aqui no Visual Lisp se dá por duas aspas, tá? Colocadas as aspas, que é o Enter, depois eu tenho que definir o ponto inicial, que vai ser o ponto 1, definido também aqui em cima nas variáveis, e do ponto 1 ele vai se mover para o ponto 2. Vou fechar o comando. Eu vou dar 2 cliques aqui no final para ver se está fechado corretamente. Não esqueci. Beleza, está correto. Vou carregar. Está correto. Vamos testar agora o comando trr. Clicar no primeiro ponto e selecionar os objetos. Pressionar Enter. Clicar no segundo ponto, selecionar os objetos. Pressionar Enter. Perfeito, ele moveu. Agora, o que eu vou fazer? Depois que ele moveu, eu vou deletar o objeto 2 aqui, ó, a seleção número 2. Então, eu vou utilizar o comando erase. Então, command, abre aspas, nome do comando. O que eu vou deletar, né? Então, eu tenho que entender como é que o comando erase funciona. Eu vou digitar aqui, erase. Pressiono Enter. Então, selecionar o objeto. Enter. Deletou. Então, comando erase. Selecionou o objeto. Enter. Fechou parênteses. Está deletado.
erase, mas não selecionamos objeto nenhum, eu só dei enter ali. Qual o objeto que eu vou deletar? O OB2. OB2, enter, fechou. Beleza, agora sim, vamos confirmar agora. Está correta, a Lisp está correta, vamos ver se funciona. Que aquele correto lá quer dizer que eu não escrevi nada errado. Então, primeiro ponto, objetos, ok, segundo ponto, objetos, enter. Perfeito, deletou. Agora eu vou dar um zoom nesse objeto aqui. Então o zoom vem com o comando zoom, enter. Vou utilizar essa opção aqui, ó, object, ó, enter. Vou selecionar os objetos e enter também. Perfeito. Então já descobrimos como é que funciona o comando zoom object. É importante ver como o comando funciona para colocar de forma correta aqui na Lisp. Então vamos ativar o command, abre parênteses para digitar o nome do comando zoom, abre parênteses, não, desculpe, abre aspas. Para digitar uma opção dentro do comando também tem que estar entre aspas, então é a letra O. Aqui não tem problema, você poderia colocar a letra O em maiúsculo aqui também, tá? Sem problema nenhum. Então, comando zoom, abriu, a opção object já está ativa. Agora vou dar o zoom em que objeto? No primeiro objeto, né? Que é o objeto que eu quero mover. Então aqui é a variável OB1. Depois de feita a seleção, pressiono Enter e fecho a linha de comando. Linha de comando fechada, vamos confirmar aqui. Então vamos lá, TRR, clicar no primeiro ponto, selecionar os objetos, pressionar Enter. Clicar no segundo ponto, selecionar os objetos, Enter. Então tá feita aí a Lisp. Foi deletado aquele objeto e manteve o ponto certinho aqui para mim. Ok, então essa é a rotina em Lisp que criamos agora, utilizando comandos teoricamente básicos, né? A gente está aprendendo como digitar comandos básicos, comando como move, comando para apagar e comando para dar zoom, a forma como eles se comportam. Aqui as variáveis, que são sempre muito importantes, tá? Se o seu comando continuar, você pode vir aqui embaixo e abrir novamente um set kill e dar os nomes para as variáveis tranquilamente. Não precisa colocar todos lá em cima, pode ser feito aqui embaixo na sequência, ou você pode adicionar aqui. Bom, o comando tá feito, vamos salvá-lo. Salvar aqui na área de trabalho, tá como, vamos ver aqui, vamos salvar como Lisp. Vamos salvar. Perfeito, vou fechar aqui. Fechar também, vou iniciar um novo projeto. Ok, iniciar aqui um novo desenho. Vamos fazer um desenho aqui. Vamos fazer um outro aqui. Vou marcar esse ponto. Ponto marcado. Vamos enxergar esse ponto. Colocar uma cor nele aqui para dar um destaque. Então esse item azul aqui vai ser substituído por item branco. Então se eu utilizar o TRR agora, olha lá, ele não mostra para mim na lista. Vou pressionar Enter, aconteceu nada. Apertando aqui o list, né? Ela mostra aqui para mim que o comando é desconhecido. Por quê? Porque aquela Lisp ela só estava ativa naquele primeiro desenho. Nesse desenho não tem a Lisp. A Lisp está aqui na área de trabalho. Eu vou arrastar e soltar aqui. É o jeito mais fácil de carregar a AutoLisp. Traz aqui dentro do Model Space, solta. Vai habilitar essa mensagem. Porque isso aqui, se você não tiver certeza, ele pode conter códigos maliciosos que vão prejudicar o seu equipamento. Aqui, como fui eu que fiz, eu sei que não vai ter problema nenhum. Então vou clicar aqui em carregar.
Está carregado, ele mostra aqui para mim, inclusive o atalho TRR. Então eu vou ativar o comando TRR, vou pressionar Enter. Então o primeiro ponto, eu quero esse pontinho nesse lugar aqui, ó. Então eu vou pegar esse ponto, os objetos, Enter. O segundo ponto, esse aqui, ele vai vir para cá. E os objetos, esse. Pronto. Está criada aí uma AutoLisp para substituir entidades no seu desenho. Espero que gostem, aproveitem, até a próxima.